Olá pessoal, sejam bem-vindos à nossa última aula sobre a inscrição do advogado na OAB e nós vamos falar sobre os tipos de inscrição, que nós temos de advogado. Eu já vou adiantar aqui para vocês, pessoal, que a gente faz uma pesquisa em vários autores. Eu vou apresentar 4 tipos de inscrição, mas eu estou até meio arrependido, porque o correto mesmo são só 3. Mas eu, quando mostrar o 4º tipo, eu vou fazer um alerta aqui para os senhores, tá bom? Então, quando a gente está falando dos tipos de inscrição, o artigo 10º do Estatuto da OAB fala da nossa inscrição principal, que alguns chamam de inscrição definitiva. É aquela, que o advogado pede no estado onde ele vai ter o maior número de processos. Então, eu aqui sou advogado em Uberaba, Minas Gerais, mas eu tenho processos também em São Paulo e Rio de Janeiro. Onde que eu tenho o maior número de processos? Em Uberaba, Minas. Então, a minha inscrição principal vai ser aqui, tá certo? Então, essa que é a chamada inscrição principal. Não é o local onde a pessoa prestou o exame da ordem. Até porque o exame da ordem hoje, por ser unificado, eu posso prestar lá no Nordeste e pedir a minha inscrição lá no Sul. Não tem problema nenhum. Tá certo? Havia um problema quando cada estado fazia o seu exame da ordem. Isso não existe mais. Então, enquanto o exame for unificado, eu posso pedir a minha inscrição em qualquer estado do país. Basta que lá eu tenha a maior demanda da minha atividade. É o local onde pretende estabelecer a sua atividade principal. Se tiver dúvidas, nossa, Roberto, mas eu sou advogado aqui, eu tenho mais ou menos o mesmo número de processos aqui em Uberaba, São Paulo e Rio. Está em dúvida? Pede no seu domicílio pessoal. Perfeito? É o que manda o parágrafo 1º desse artigo 10º. Então, essa é a nossa inscrição principal, também chamada de inscrição definitiva. Inscrição suplementar. De todos os temas dessa semana, das 3 videoaulas que vocês assistiram essa semana, de longe esse é o tema que mais cai no exame da ordem. A necessidade de uma inscrição suplementar. Eu ter a inscrição principal, em outro estado eu ter a inscrição suplementar. Então, essa inscrição suplementar, pessoal, ela é obrigatória se em algum outro estado da federação, eu estou aqui em Minas, eu tenho a minha inscrição principal. Se algum outro estado, eu tenho mais de 5 novas demandas, ou seja, 6 ou mais demandas. Aí eu vou ter que pedir a minha inscrição suplementar, porque eu estou advogando muito em outro estado. Mas eu vou explicar isso com mais calma do que eu estou falando aqui, certo? Primeiro detalhe que eu quero deixar claro, que isso é uma das coisas que mais geram dúvidas, quando eu estou falando que eu tenho mais de 5 processos em outro estado, eu estou falando processos novos por ano, certo? Então, só contam processos novos em outro estado a cada ano. Essa é a métrica que eu tenho que fazer lá, que vale a distribuição de processos novos. Então, deixa eu dar um exemplo aqui para vocês, Essa questão que só se contam processos novos, isso não é doutrina, isso foi uma orientação da própria OAB, certo? Então, vocês estão vendo aí uma decisão da OAB falando que é 6 ou mais processos novos a cada ano. Então vamos lá, imaginem vocês. Uma advogada aqui interpôs 4 processos em São Paulo em 2021. Em 2022, ela interpôs mais 5 processos lá em São Paulo. Nesse ano de 2023, ela entrou com mais 3 processos no estado de São Paulo. Ou seja, atualmente ela tem 12 processos no estado de São Paulo, 12 processos ativos. Ela precisa de inscrição suplementar? Resposta: não, porque em nenhum dos anos ela teve mais de 5 processos novos. Então não é cumulativo, a gente tem que analisar processos novos a cada ano. Beleza? Cuidado com isso aqui, pessoal, isso aqui é perigoso. Então, processos novos por ano. A nossa advogada aqui, nesse ano de 2023, ela entrou com 4 processos em São Paulo, ela entrou com 5 processos no Rio de Janeiro
e ela entrou com 3 processos em Santa Catarina. Ela está com 12 processos novos fora de Minas Gerais. Ela precisa de inscrição suplementar? Resposta: não. Porque tem que ser mais de 5, 6 ou mais processos novos em um único outro estado da federação. Então tinha que ser 6 ou mais em São Paulo, 6 ou mais no Rio, 6 ou mais em Santa Catarina. Se ela tivesse 6 processos no Rio, ela tinha que pedir uma inscrição suplementar lá. Se ela tivesse 6 processos novos no Rio e 6 em São Paulo, ela tinha que pedir uma inscrição suplementar em São Paulo e outra inscrição suplementar no Rio. E assim sucessivamente. Tá bom? Então, necessário que tenha 6 ou mais processos novos em outro estado por ano. Segundo, atos extrajudiciais não contam, são ilimitados. Aqueles serviços que a gente faz em cartório, nada daquilo conta. Então, nossa advogada aqui, em 2023, ela interpôs 5 processos judiciais em São Paulo. Além disso, ela fez 5 inventários em cartório em São Paulo. E ela é de Minas. Em 2023, fez 7 divórcios em cartório de São Paulo. Precisa de inscrição suplementar? Apareceu aqui a resposta. Resposta: não. Por que não? Porque foram só 5 processos judiciais novos. Se passasse um a mais, ela precisaria. Inventários em cartório e divórcio em cartório são atos extrajudiciais, isso não conta. Perfeito? Então, esse é o detalhe. E por fim, também não contam habeas corpus, precatórias e recursos no STJ, STF, né? Então, tribunais superiores também não contam. Por que não conta em habeas corpus? Pessoal, primeiro que habeas corpus, né, uma medida de extrema urgência, não poderia se discutir inscrição de advogado. E vamos lembrar que habeas corpus pode ser interposto até para o cidadão comum. Então, não teria necessidade mesmo. Como eu estou falando de precatórias, por que não precisa de precatórias? Pessoal, qual que é a dificuldade da precatória? É só distribuir. Então, é um ato de extrema simplicidade. É só cumprir uma diligência. Não é um processo novo. Então, precatórias também não contam. E recursos em tribunais superiores, STJ, Supremo Tribunal Federal, Tribunal Superior do Trabalho. Pessoal, todo escritório de porte médio para cima, às vezes até porte pequeno, tem mais de 5 recursos nos tribunais superiores por ano. Isso é normal. Se a gente fosse contar, então, os recursos em tribunais superiores, basicamente, todo escritório ou advogado de médio porte, né, ou de superior, teria obrigatoriamente que ter uma inscrição suplementar lá no Distrito Federal. Praticamente, o OAB do Distrito Federal seria de longe a maior do Brasil, porque a maioria dos advogados teria uma inscrição suplementar lá para entrar com recursos para os tribunais superiores. Então, isso seria até teria uma questão ética muito forte. Então, por isso que também não conta em tribunais superiores. Então, nossa advogada em 2023 interpôs 5 ações de cobrança em São Paulo, 3 habeas corpus lá em São Paulo e 6 divórcios extrajudiciais em São Paulo. Ela precisa de inscrição suplementar? Ah, não, ainda tem uma aqui, ó. Distribuiu uma precatória. Ela precisa de uma inscrição suplementar? Precatória não conta. Divórcio extrajudicial, atos extrajudiciais não contam. Habeas corpus não conta. Ação de cobrança é a que conta. Então a resposta é não. Ela só tem 5 demandas novas no estado de São Paulo, né? E ela sendo aqui de Minas. Perfeito? Então, estão aí as questões envolvendo a inscrição suplementar. Vou repetir, pessoal. Isso aqui de longe, tudo que eu expliquei essa semana para vocês, isso aqui, para o exame da OAB, de longe é o mais importante. Reinscrição. Aqui que está o nosso problema, pessoal. Reinscrição, alguns autores falam que é um tipo de inscrição quando a pessoa cancelou a sua inscrição e futuramente ela pede uma nova inscrição. Acontece que quando a pessoa pede uma nova inscrição, pessoal, ela está pedindo uma inscrição principal. Não é uma OAB, uma inscrição, reinscrição.
Inscrição é o ato dela pedir de novo, depois de um tempo, uma nova inscrição principal. Então eu coloquei aqui só para constar no nosso material, porque dependendo do autor que vocês forem estudar, ele vai falar dessa reinscrição. Mas eu acho que vocês podem esquecer, porque isso vai ser perguntado em lugar nenhum, certo? Então, o que eles vão perguntar é principal e suplementar. E a OAB por transferência. O advogado muda sua inscrição principal para outro estado. Então, eu sou aqui de Minas, né, Uberaba, sou casado, minha esposa passou num concurso no Rio, ela vai ter que se mudar, eu vou me mudar com ela, e aí minha atividade principal vai deixar de ser em Minas e eu vou passar a advogar lá no Rio de Janeiro. Eu vou pedir a transferência para o Rio de Janeiro. É isso, a OAB por transferência, tá bom? O único detalhezinho que eu vou para encerrar nossa aula é o seguinte: quando se faz o pedido, né, de transferência, o advogado solicita a transferência, tanto a OAB onde ele está inscrito, quanto a OAB futura para onde ele vai pedir a inscrição, eles fazem uma análise dos documentos, né? O OAB daqui vai pegar os documentos todos que ele apresentou para enviar para o Rio de Janeiro, acaba fazendo, né, uma análise dos documentos. E se descobrir alguma irregularidade, seja a OAB de origem, seja a OAB de destino, pessoal, vai suspender esse procedimento de transferência e vai mandar isso tudo lá para a OAB federal, para o Conselho Federal da OAB. Lá no Conselho Federal é que eles vão decidir o que vão fazer com a inscrição desse advogado, tá bom? Isso está no parágrafo 4º do artigo 10 que vocês estão vendo aí na tela de vocês. Então, se nesse procedimento de transferência descobrir-se alguma irregularidade, esse diploma de direito que ele apresentou é falso. Se descobrir qualquer irregularidade, manda para o Conselho Federal e o Conselho Federal vai saber como proceder nessa situação. Tá bom? Pessoal, muito obrigado mais uma vez. Se as aulas estiverem chatas, pode me dar uma bronca. E se estiverem boas, contribuindo com o aprendizado de vocês, fico muito feliz. Um grande abraço, então.